Olá, boa noite. Aqui é o Rafael, aqui de Jaraguá do Sul. Minha frase de hoje, na verdade, é de um autor desconhecido que eu achei enquanto procurava material para a aula de hoje. Ela diz assim: a fé é o gatilho da providência divina. Curta e verdadeira. Curta e verdadeira. Eu achei bem legal essa frase. Boa noite, aqui é o Gaspar de Itapema. E minha frase é um pouquinho mais longa, mas é do Evangelho de Chico Xavier, de autoria de Carlos Bacelli. Gente há que desencarna imaginando que as portas do mundo espiritual irão se lhes escancarar. Lê do engano. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Olha só, muito bem. Ou seja, nada, não leva nada daqui a não ser o que a gente é, né? É. Nenhum espírito irá brilhar com luz que ele não tenha Não criado, tem que ele não tenha adquirido. produzido. Exatamente. Nem tampouco vai sentar em trono que ele também não tenha edificado. Quando os homens tiverem essa consciência, né, de que precisamos fazer por nós, não estaremos fazendo por mais ninguém, cada um faz por si, preparando o seu caminho, o seu reencontro com a verdadeira vida, aí com certeza os homens serão um pouquinho mais felizes, É né? verdade. Então tá, muito bem. Estamos hoje começando mais um ESGcast e episódio de número 10, né? Número 10, Chegamos a então 10 episódios, quem diria? quase 3 meses já de De trabalho, né? trabalho. Puxa, que legal, que prazeroso que tá sendo fazer isso. Gra- Eu não sei você, mas eu confesso que estou bem feliz com o que estamos fazendo. E para mim, eu fico esperando o dia da gente gravar e pô, tá bem legal. com certeza, para mim também. Eu fico numa ansiedade para que chegue o dia em que a gente possa gravar, né? Isso mesmo. E a preparação e aquela expectativa, como é que vai ser? Vamos conseguir dar nosso recado? Tá bem gostoso gravar isso aí, né? Né? Tá bem gostoso. É verdade. Então tá, hoje vamos falar sobre providência divina, não é isso? A A providência providência divina. divina. Para o pessoal ter o que a gente vai ver, nós vamos ver o que é a providência divina, como é que ela age nas nossas vidas, se ela interfere no nosso livre-arbítrio ou não. Né? Enfim, basicamente como é que Deus interage conosco e de que maneira, né, ele nos provê tudo que a gente precisa. Não é verdade? É, com certeza. É. Esta providência de que nós tanto pedimos socorro e muitas vezes de forma até inconsciente, né? Uhum. Nós clamamos por Deus, pedimos ajuda, pedimos que nos proteja, que nos ampare, e Ele, na sua infinita bondade, está sempre ao nosso lado, sempre nos provendo, porque é um grande provedor, né? Exatamente. Vamos. Providência divina provê. Aquele que provê é aquele que traz, que consola, que satisfaz as tuas necessidades, né? Exatamente. Mas segura um pouquinho. Vamos segurar para aula. Tá tudo Deixa. bem. Vamos fazer a nossa oração. Nossa, né? Vamos começar a nossa aulinha sempre com Nossa a prece, nossa né? prece e pedir ajuda da espiritualidade. Certo? Certo? Vamos lá. Vamos nos concentrar um minutinho. Vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso pensamento a Jesus. Estamos aqui, Senhor, reunidos para mais uma noite de estudos. Pedimos que esteja conosco, que nos envie seus espíritos de luz, para que nos inspire, nos ajude a não somente absorver seus ensinamentos, mas também a pô-los em prática. Ilumina, Senhor, nossos queridos ouvintes e a nós mesmos para que possamos passar seus ensinamentos da melhor maneira possível. Que assim seja. Que assim seja. Agora sim, agora vamos para a aula. Né? Vamos, Então, vamos. vamos começar assim conceituando, né? O que é providência divina? Tudo bem. Tens aí algum conceito? Eu acho que tem aqui um bom conceito que diz assim, né? Que, segundo a doutrina espírita, a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Ela está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo nas mínimas coisas. Isso está, quem nos diz é Allan Kardec, na Gênese. Exatamente. Né?
Tem mais uma definição de providência divina. Isso está no nosso texto. E todos aqueles que nos acompanham, que eu acredito que estejam abrindo lá o texto em PDF, lendo e acompanhando. Uhum. Mas em um parágrafo diz o seguinte: a providência é o espírito superior. É o anjo velando sobre o infortúnio. É o consolador invisível, cujas inspirações reaquecem o coração gelado pelo desespero, cujos fluidos vivificam, sustentam o viajor prostrado pela fadiga. É o farol aceso no meio da noite para a salvação dos que erram sobre o mar tempestuoso da vida. A providência é ainda, principalmente, o amor divino derramando-se a flux sobre suas criaturas. Que solicitude, que previdência nesse amor. Então, esse é o terceiro parágrafo do nosso texto, onde exemplifica bem o que é a previdência divina, né? Eu acho que assim, para leigo, né? É o famoso Deus escreve certo por linha torta, não é verdade? É bem isso aí mesmo. Né? Todo mundo conhece esse ditado. Quando acontece alguma coisa e todo mundo comenta, putz, não, mas Deus escreve certo por linhas tortas. É a providência divina. É Deus... É a providência divina, trabalhando, né? Como se diz, interferindo de forma positiva na nossa vida. Porque todos nós, crentes ou não crentes, nós necessitamos dessa interferência divina. E Ele, Deus, nosso Pai, Criador, não vê crença, cor, credo, não vê nada. Ele ajuda a todos. Afinal, somos todos seus filhos. A previdência neste mundo, tudo o que se faz, dispondo das coisas de modo que se realize objetivos de ordem, de harmonia, buscando o bem e a felicidade das pessoas. Isso é a previdência. Eu acho que, eu não sei, me corrija se estiver errado, quando Deus, eu não digo interfere na nossa vida, mas Ele nos dá aquilo de acordo com o que necessitamos, na verdade. Eu acho que muitas vezes, para a gente, o não de Deus, né, se é que a gente pode dizer assim, é o que é a providência divina. Sei lá, vamos citar algum exemplo. Às vezes você pede tanto para que uma determinada coisa ocorra e ela acaba não ocorrendo, e depois você vê na frente que aquilo foi bom não ter ocorrido, né? Então foi Deus que provê aquilo de maneira que você tenha só o que é necessário, o que é bom para ti. Não sei se eu consegui me explicar. Não, eu acho que sim, porque o que acontece? Nós somos uns eternos pedichões. Nós pedimos. Na verdade, deveríamos, ao invés de pedir, agradecer a Deus. Porque Ele, na sua infinita bondade, nos deu a vida. Nos dá o lar, a família, o salário com que nos sustentamos, no carro com que andamos, né? Tudo a gente tem pela bondade de Deus. Mas a gente não vê essa previdência divina atuando na nossa vida como uma bênção, né? Como o amor do Pai a nos sustentar muitas vezes em nossas dificuldades, em nossas carências. E aí a gente vai nas nossas preces, vamos lá pedir, né? Vamos pedindo coisas. Obviamente, Deus nos dá, como você disse, aquilo que necessitamos. Então, quando a gente não ganha aquilo que pediu, muitas vezes a gente, puxa vida, Deus não me atendeu. Não é isso, não. Deus te atendeu e muito. Exatamente. Mas Deus te atendeu, olha, além das expectativas. É que você pediu coisas que não são necessárias. Que não eram para ser. Né? Não era para aquele momento, não era necessário. Vamos lá fazer oração para Deus para ganhar na Mega Sena? Ora, vê se Deus vai se preocupar em atender um pedido de alguém que está pedindo para ganhar na loteria. Exatamente. Não é verdade? Não, a preocupação de Deus para com seus filhos vai muito além dessas coisas materiais. Ele nos atende nas nossas enfermidades, nas nossas aflições,
né? Quando pedimos a Ele, o que é interessante nas nossas preces, a gente pedir ao Pai Criador que nos ajude na nossa caminhada. Porque essa é uma caminhada longa, difícil, muitas vezes complicada, cheia de dores, cheia de tribulações. Então a gente precisa pedir ao Pai Criador que nos dê a força para que a gente continue essa grande caminhada, que é a vida, que é esta encarnação. Exato. Porque nós só vamos vamos ver a importância que foi uma vida quando passarmos para o mundo espiritual. E aí a gente vai ter cara a cara com a nossa realidade e vamos ter muitas vezes algumas decepções, porque poderíamos ter feito melhor e não fizemos. Exato. Pedimos a Deus coisas que não eram necessárias e deixamos de pedir para que Ele esteja conosco, nos proteja, nos ampare, nos ajude na nossa evolução, na nossa caminhada moral. Isso é previdência divina. Para citar mais, eu tenho um outro... Eu estava achando num outro site aqui uma pesquisa. Aí foi feita uma pergunta para um palestrante que eu achei bastante interessante. Eu acho que valia a pena a gente ler aqui. Isso, vamos lá. Ele colocava assim, ó: como se constitui a previdência divina? Seria ela um conjunto de espíritos, desencarnados e encarnados, comprometidos com o bem, a executar desígnios de nosso Pai maior, que seria Deus? Aí a palestrante, o nome dela é Sandra Salles, não sei se alguém conhece. Ela falou assim: a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Sua ação providencial consiste em ver tudo e presidir, isto é, tudo, Deus está em toda parte. Entretanto, segundo a questão 558, o Livro dos Espíritos, os espíritos concorrem com a harmonia do universo, executando as vontades de Deus como ministro e atuando dentro de suas leis. Ou seja, somos nós mesmos quem somos agentes, às vezes, da providência divina. Somos nós. Não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Com certeza, se você for praticar o bem, for praticar a caridade, você está sendo agente da providência divina. Deus está se fazendo de ti para executar a sua vontade. A sua vontade. Essa questão que você falou, a 558, eu vou pedir permissão para ler, que é importante, né? É importante. Então a questão é o seguinte: pergunta Allan Kardec: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? E a resposta: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Então, por esta resposta, nós, espíritos encarnados, estamos inseridos, sem dúvida nenhuma, no projeto de Deus, né? Projeto da Previdência Divina. Exatamente. Mas será que somente serão os encarnados que estão nesse projeto? Não, né? Não, né? Não. São todos os filhos de Deus. Falamos nós encarnados porque é a nossa situação, é a que a gente está vivendo. Mas os espíritos desencarnados têm função primordial também no projeto de Deus, que é o projeto da evolução do homem. Eu acho que vale a pena deixar bem claro, da providência divina, ela não interfere no nosso livre-arbítrio. Não somos aqui meras marionetes executando um plano de Deus, né? Deus nos deu, sim, o livre-arbítrio para que possamos progredir de acordo com as nossas forças, com as nossas propriedades, né? A providência divina vai se executar? Vai. Mas nós temos nosso livre-arbítrio, né? Sim, o livre-arbítrio, eu sempre comento lá no meu trabalho, é não vou dizer uma arma, mas é um poder que o nosso Pai Criador colocou na mão de cada um dos seus filhos. E esse poder é tamanho decidir a vida, fazer o que eu bem entender, tomar o caminho que eu bem entender. E Deus não interfere, realmente. Chega ao ponto o poder do livre-arbítrio de um ser humano tirar a sua própria vida. Sim. E Deus não interfere, apesar
de toda a espiritualidade, o nosso anjo protetor, nos tentar nos dissuadir de ideias suicidas, de ideias ruins, das ideias que nos levam para o mau caminho. Uhum. Mas se tivermos a persistência naquilo, eles respeitam e você vai depois, obviamente, sofrer as consequências daquele ato. Exatamente. Mas o livre-arbítrio é realmente um poder fantástico que Deus deu aos seus filhos, né? Uhum. E que ele não interfere nas nossas decisões. Não interfere, exatamente. Apesar de que nós não temos o livre-arbítrio absoluto, né? Absoluto não. Porque existe dentro de nós um pouco de determinismo divino. O determinismo é aquilo que Deus, ao nos criar, já nos deu. Ele nos determinou que a nossa missão é a perfeição. Certo. Então, eu posso, em uma encarnação ou outra, até dar uma estacionada, né? Não evoluir moralmente. Posso atrasar um pouco esse processo. Posso atrasar o processo, bem isso mesmo. Uhum. Quer dizer, não dou um passo à frente. Uhum. Retorno, não dou um passo à frente, não tem problema. Deus não tem pressa. A pressa é sempre nossa. Mas numa outra encarnação qualquer, o espírito vai perceber que tem que andar. Uhum. Tem que andar para frente. Então, por isso que o livre-arbítrio não é absoluto. Olhando... No sentido... Exatamente. Olhando por esse ângulo não é, né? No sentido de que existe uma determinação divina, né? Exatamente. Ou aperfeiçoamento. Tudo que a gente lê está sempre voltado para isso, né? O objetivo do espírito é ser feliz, é chegar a Deus, né? Então, ou seja, tu já tem um plano traçado que é ser feliz, é chegar até Deus. É esse determinismo que você falou, né? Exatamente. Esse determinismo, então, existe, claro, Uhum. Determinação do nosso Pai Criador. Uhum. Disto ele não abre mão. Que seus filhos caminhem para a perfeição. E é nesse sentido que a previdência divina atua em nossas vidas. Uhum. Porque nós estamos sempre sendo ajudados. Nós nunca podemos nos considerar seres sós. Uhum. Aquele que, por uma infelicidade qualquer, se viu desprovido de pai, mãe, irmãos, parentes, Uhum. e diz erroneamente, estou só nesse mundo. Está errado. É verdade. Ninguém vive só nesse mundo. Primeiro que nós temos um espírito protetor que Deus nos deu para que nos ajude na caminhada, que nos oriente, que esteja sempre ao nosso lado. Uhum. E por último que a gente tem o Pai Criador, que é o nosso provedor de todas as nossas necessidades, né? Uhum. Exatamente. Mas há pessoas que questionam, né, falando de providência divina, mas como que determinadas pessoas praticam atos abomináveis e escapam impunes dos seus erros? Uhum. Né? Porque aí dá a impressão que a providência divina não está funcionando. Não está funcionando. Eu ia comentar sobre isso agora mesmo. Não é verdade? Uhum. Mas nessa nossa vida nada acontece por acaso e nada é sem a permissão do nosso Pai Criador. Uhum. Todas as injustiças que nós praticarmos, tudo aquilo de errado que fizermos, podemos aparentemente passar por essa vida sem uma punição. Aparentemente, né? Porque nas vidas futuras, e ao retornarmos ao mundo espiritual, a nossa consciência está lá, nua e crua, a nos mostrar os erros que cometemos e a nos mostrar a necessidade que temos de corrigir aqueles erros. É que a gente tem o hábito de olhar para essa vida aqui na terrena como a nossa vida. Na verdade, aqui você está como você está de passagem por aqui, então é temporário. Então, a nossa vida verdadeira está lá no mundo espiritual. Então, a verdadeira é lá. Exatamente. E lá a tua vida é eterna. Você comete um erro aqui, vai refletir. Não importa se você vai pagar lá ou aqui de volta numa próxima encarnação. Aqui o nosso tempo aqui, eu penso, é tão curto. A gente 80 anos, mas pô, esse é um estalar de dedo para frente à eternidade. Então, os erros que você vai cometer, você vai pagar, não digo, né? Você vai ter a consequência deles mais cedo ou mais tarde. Então, é aí que a providência divina vai agir. Não tenha dúvida disso, uhum. né? Porque
o dia em que atingirmos uma evolução tal como Jesus atingiu, e que nesta evolução a gente terá então a consciência de Deus, vai conhecer a natureza de Deus. Então nós não podemos ter uma mancha sequer em nosso perispírito, porque não poderíamos com uma mancha qualquer nos aproximar de Deus. E Jesus, que é o nosso mestre, nosso amigo, já atingiu esse patamar. Aliás, falando de Jesus, o Mestre Jesus também é uma das grandes da previdência divina, que nos deu ele como nosso orientador espiritual, colocou ele a viver entre os homens, para que o seu exemplo fosse seguido. Exatamente. Então isso é previdência divina. Jesus aqui esteve no mundo, deixou seus ensinamentos, deixou o seu evangelho, voltou para o Pai, e os homens, infelizmente, uns seguiram, outros esqueceram, mas a presença de Jesus entre os homens é também previdência divina. Uma coisa que tem que deixar bem claro também é que providência divina é que dá a entender que Deus vai nos prover tudo aquilo que necessitamos. Sim, Deus vai nos dar os recursos necessários para atender as nossas necessidades. Mas Deus não trabalha por nós, não é verdade? É verdade. Somos nós que temos que trabalhar e evoluir por nós mesmos, através do próprio livre-arbítrio. Aquilo que estiver em nossas mãos fazer, nem os espíritos protetores, nem os espíritos de luz, e muito menos Deus vai fazer por nós. Exatamente. Porque seria muito cômodo, né? Vou cruzar meu braço aqui e vou deixar que Deus me provenha tudo o que seja necessário, né? É verdade. Mas não é bem Deus assim. Deus é meu pai, Ele me criou, Ele tem que me prover de todas as minhas necessidades. Não. Cada um vai ter que fazer a sua parte. O suor do seu rosto terá que ser... Exatamente. Ele vai te dar o recurso para que você consiga suprir a sua necessidade. O recurso, com certeza. Exatamente. Né? Então, vou fazer um pequeno comentário aí lá do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 25 a 31 de Mateus, quando Jesus nos fala, nos chama a atenção, né, para as coisas, para as nossas preocupações do amanhã, do se vestir, do comer. Então ele diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que... não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha que chamada de atenção que Jesus nos faz nesta passagem, né? Para que essa agonia, essa preocupação de ter que juntar, amontoar? Se as aves do céu não plantam, não cegam, não semeiam, não colhem, e no entanto Deus provê a sua alimentação, o seu bem-estar, a sua vida. Exatamente. Né? Continuando, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quer dizer, ninguém pode mexer naquilo que Deus fez, naquilo que Deus criou. Um côvado é uma medida que em torno de 0,40 a 0,50 centímetros. Então, que ele nos chama a atenção para o seguinte: eu posso simplesmente crescer fora da natureza, fora das leis da natureza, mais 40 centímetros, mais 50 centímetros? De jeito nenhum, né? Nós somos aquilo como Deus nos criou, como Deus nos aprontou para esta vida, e a gente não vai mexer na estrutura do nosso corpo. É verdade. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam.
E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Mais uma puxada de orelha, Sim, né? sim. Mais uma chamada de atenção. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Então Jesus nos diz mais. A cada dia bastam as suas aflições. Sim. Vamos nos preocupar com o dia de hoje. É óbvio que é no sentido de que eu não devo estar me mortificando pelo que vou comer amanhã, pelo que eu vou vestir amanhã, né, pelo quanto de dinheiro eu vou ganhar amanhã. Até porque nós nem sabemos se amanhã nós estaremos aqui. Na verdade, então vamos viver intensamente o dia de hoje. Exatamente. Viver dentro daquilo que Deus nos proveu, dentro daquilo que a providência divina colocou à nossa disposição, em nossas mãos, porque este é o ensinamento que Jesus nos deixou. Vamos não nos preocupar com o dia de amanhã, mas nos preocupar com o dia de hoje. Eu acho que da providência divina dá para a gente fazer um paralelo com outro ensinamento de Jesus, que é bem-aventurados aflitos, não dá? Com certeza. Porque o sofrimento que Deus às vezes impõe a determinadas pessoas, e a todos nós, de alguma maneira, né? Ele é muito providencial. O ser humano aprende com o próprio sofrimento. Ele evolui com o próprio sofrimento. É a providência divina agindo de uma maneira que você possa evoluir, que você possa aprender. Embora muitas vezes as pessoas achem que é injusto, que está sofrendo, né? Mas muito pelo contrário. Não é verdade? É verdade. É um pouco difícil você explicar para as pessoas que não têm o conhecimento da doutrina espírita que o sofrimento é bom, é necessário. É necessário. Faz bem para o espírito, eleva a tua alma. As pessoas não se esforçam por não entender por esse jeito, desta forma. Eu acho que todo mundo, né? Às vezes é fácil falar. Tu sofre para você aprender, mas quando é tu que está sofrendo, dependendo do que você está passando, você não pensa nisso, né? Por que eu estou sofrendo? Por que Deus está fazendo isso comigo? É difícil mesmo para a gente às vezes assimilar isso, né? É difícil, sem dúvida nenhuma. Por isso esta abençoada doutrina que tanto nos ensina, né? Que tanto nos mostra as causas, os motivos das aflições. E muitas vezes são aflições, são problemas que nós passamos que nem estão vinculados a vidas passadas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, fala das aflições atuais. Exatamente. E lá nos diz que a grande maioria das nossas aflições nós criamos nesta vida. E não é difícil de você entender e você compreender e aceitar essas verdades. Porque se eu levo uma vida desregrada, com droga, bebida, fumo, e de repente eu estou passando por dificuldades ou financeiras em função do jogo, ou de saúde em função da bebida, das drogas, eu não posso de maneira nenhuma achar que eu tenho que passar por aquilo. Exatamente. É meu karma, eu tinha que passar por isso mesmo. Nada disso. Adquiriu aqui mesmo, né? Adquirir aqui mesmo. Aí a previdência divina não está atuando para que você sofra ou tenha problemas. Não. Você buscou esse sofrimento. Exatamente. Você foi atrás de todos os problemas que você está passando. Mas para que a gente tenha esse entendimento, na verdade, há necessidade de se entender melhor a doutrina, se entender melhor os desígnios de Deus, a previdência divina. Isso carece de estudos, de a gente, como diz assim, se aprofundar mais. Eu acho um assunto bem complexo, assim, a gente está dando uma pincelada aqui por cima, mas se for parar para estudar, você passa horas e horas só em cima do estudo da providência divina. Sim, porque assim, muitos livros que a gente leu. Ler um livro é diferente de estudar aquele livro. Muito diferente.
Porque quando eu estou lendo, é uma leitura corrida, uma história, falou lá sobre espírito, sobre mediunidade, sobre previdência divina, sobre Deus, atributos da divindade. Bonito isso aqui. Mas espera aí, agora vamos voltar atrás e vamos estudar esses conceitos. Vamos estudar o que é realmente previdência divina, né? Deus provê tudo que eu quero, que eu preciso, né? Como falamos anteriormente. Então eu não preciso fazer nada. Não tenho que trabalhar, não tenho que me esforçar. Exato. Não tenho que fazer absolutamente nada, porque Deus vai prover tudo. Né? Então, e não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Esses entendimentos, a gente tem que discernir sobre eles e entender exatamente o que é previdência divina. Quando nós estudamos as provas da existência de Deus, os atributos da divindade, o que cada atributo daquele quer dizer nas suas entrelinhas. Então isso demanda tempo, dedicação, perseverança, né? Autodidata, porque nós não temos faculdades ou estudos aprofundados, a não ser nas doutrinas, a não ser nos centros espíritas, né? Poucas escolas existem que ensinam a doutrina espírita de forma didática. Por exemplo, em Curitiba tem uma faculdade espírita que ensina sobre mediunidade. Legal. Tem uma faculdade, mas são casos raros, eu nem sabia que existia. Pontuais, né? Então cada um, que a gente sempre tem falado, cada um, em querendo se aperfeiçoar na doutrina, em querendo ter este conhecimento, tem que ir em busca deles nas literaturas espíritas, na codificação kardeciana, nos autores tradicionais, né, que são as obras complementares, tipo Leon Denis, Ivone Pereira, as obras de Chico Xavier, Vitor Hugo, enfim. Todos esses autores que escrevem em consonância com a doutrina espírita, é onde a gente vai encontrando subsídios e vai reforçando aquilo que você leu lá na codificação, e de repente você encontra uma pequena frase falando da previdência divina. Olha, que bonito isso aqui, como eu não tinha pensado desta forma. Exato. E só lembrando, a aula passada a gente também já comentou isso, mas sempre é bom reforçar, todo no material que a gente põe em PDF, no finalzinho tem fontes de consulta. Lá tem indicação de livros e bibliografia para quem quiser se aprofundar mais no tema, no assunto. É verdade, nos estudos, né? Então tá. Tem mais alguma coisa ainda? Poderíamos assim fazer, não vou dizer um questionamento, mas um pequeno bate-papo a respeito de algumas decisões tomadas pelo nosso Pai Criador e que a gente pudesse enquadrar aqui como uma ação providencial, como coisas que recebemos do nosso Pai e às vezes você nem percebe que você está se beneficiando dessa ação da Previdência, e ela está aqui no nosso dia a dia, convivendo conosco, né? Então, poderia ser mais ou menos assim, tudo o que Deus dispôs em relação a nós tem por objetivo o nosso bem, quer dizer, os bens dos filhos de Deus. Sim. Desde as mais elementares providências para a manutenção da nossa vida orgânica até a perpetuação da espécie. Exatamente. Tudo. Pense só no ar que tu respira, é providência divina. Isso mesmo, é um bom exemplo. Exatamente. Mas imaginamos se o ar fosse racionado. O que seria da nossa vida, né? Exatamente. Rapaz, hoje eu não tenho dinheiro para comprar minha cota de ar, como é que eu vou fazer? Já pensou? Né? Rapaz, eu vendi minha cota de ar de amanhã e agora eu não sei o que eu vou fazer. Pô, ia ser complicado. E Deus, né, tá aí, nos fornecendo vida, nos fornecendo ar, oxigênio. Condições para a vida, né? Condições para viver. Providência divina. Exatamente. Prestamos atenção nesses detalhes? Muito pouco. Poucas pessoas, acredito, prestam atenção que temos um ar suficiente na quantidade necessária e que isto é providência divina. Assim, acho que não sei se vai lembrar. Outro dia eu estava vendo uma reportagem.
O planeta Terra, como um todo, e isso é um exemplo claríssimo de providência divina, ele está posicionado, em relação ao Sol, em relação ao espaço e à volta que ele dá, numa posição tão precisa que se fosse assim, questão de quilômetros fora da rota em que ele anda, a vida na Terra já não ia ser mais como a gente como tu conhece hoje, entendeu? As próprias estações do ano e a quantidade de luz e calor que a Terra recebe, ela é tão precisa que qualquer alteração mínima que fosse, a vida já não era mais como a gente conhece hoje. Veja só, a providência divina é precisa até nisso. Sem dúvida. Qualquer deslocamento da Terra em relação ao Sol, ou você morreria congelado ou torrado exatamente. Pelo calor que o Sol manda para a Terra. Fora do comum como é preciso a posição e as condições para que haja vida como a gente conhece aqui na Terra. Sem dúvida nenhuma. Mas como eu digo, a gente vive e não presta atenção, né, nesses pequenos detalhes, pequenos, sei lá se é tão pequenos assim, né? Da posição da Terra em relação ao Sol, com seu movimento, com seu giro de rotação, de translação. A própria Lua, se não houvesse a Lua, a Lua é que dá o equilíbrio de rotação para a Terra. Então. Se não houvesse a Lua, a Terra já não giraria em torno do próprio eixo. Eu estava vendo uma reportagem, ou seja, a vida na Terra já seria completamente impossível. Olha só que detalhe interessante. Providência divina, Providência divina. E a gente não percebe essas coisas, né? Exatamente. Ficamos aí preocupados em pedir coisas inúteis para nós, né? Olhando por esse parâmetro, a gente conhece aqui os nossos 9 ou 10 planetas, agora não sei bem certo. Nos demais não há a vida orgânica como a gente conhece, porque não tem as condições exatas, né? É tão preciso que é só nós aqui no nosso sistema solar, né? Olhando só pra gente. Da forma como nós somos, como a constituição humana nós vivemos no mundo em que podemos viver, exatamente, né? Em que a providência divina destinou para nós com a nossa organização física. E aí é um assunto que já demanda outras descrições, outras séries de cast só sobre outros mundos, e vamos ter, né? Sobre outros outros mundos habitados, né? E sabemos que existem, né? Como eu falo, a ciência, a NASA gasta bilhões e bilhões de dólares para desenvolver programas e naves de não sei o que, para pesquisar se existe vida em Marte. Vida microscópica, né? Vamos falar que eles não estão atrás de ET lá em Marte. Vida micro-orgânica, né? Se tivesse um pouquinho mais de humildade e viessem conferir o que os espíritos disseram na nossa doutrina, eles iam ter, inclusive, comunicações com espíritos que vivem em outros mundos e que nos relatam como é que é a vida em mundos superiores, até inferiores ou iguais à Terra. Exatamente. E lá também, com as condições em que eles vivem, também é a providência divina. Também é a providência divina. Atuando, né? Porque a providência divina atua no universo inteiro. Toda a existência, tudo que existe, tudo aquilo que podemos imaginar é providência divina. Então, para terminar, não sei se você tem mais algumas considerações. Não, para mim está sossegado. O que eu acho que é interessante então, a gente levar para o nosso travesseiro de hoje é exatamente esta consciência que tudo, absolutamente tudo que nos acontece, tudo que temos, tudo que somos, tudo que existe é providência divina. Se a gente fazer uma reflexão, nós vamos ver que a gente não pisca que não seja pela providência divina. Pela providência divina. Somos criação de Deus, né? E como criaturas, tudo que fizemos, o que nos movimentamos, tudo vem da providência divina. Exatamente. Esta providência que nos criou, um dia nos criou simples e ignorantes, e nos deu por missão o caminho da perfeição, né? Por isso é que falávamos lá atrás que nós não temos o livre-arbítrio absoluto.
Porque se tivéssemos, né, o livre-arbítrio absoluto, de cara nós iríamos eliminar nossas dores, nossas aflições, nossos O problemas, mundo né? ia ser um Deus nos acuda, literalmente falando, né? É verdade. Então, tudo que passamos, todas as nossas dificuldades, todas as nossas alegrias, e tudo aquilo que está em nossas mãos de ver, ouvir e falar, tudo isto é providência divina. Muito bem. Eu acho que vamos pedir a participação dos nossos ouvintes, né? Para ti, vamos fazer a pergunta assim, ver se alguém nos participa. A gente lê na próxima aula. Aonde que a providência divina atuou na tua vida? Na tua vida. Boa pergunta. Vamos lá. Vamos. Um exemplo, né? É um exemplo. Aonde que você percebeu a providência divina atuando na tua vida? Responde pra gente. A gente faz uma leitura de respostas na próxima aula para debater um pouquinho a opinião de cada um. Eu acho que é válido, acho que é importante. É importante. Se alguém quiser nos contribuir conosco, nos mande então o seu recado, a sua observação, o seu depoimento, né? Exatamente, pode mandar. Com certeza não vai faltar motivos para a gente falar da providência divina em nossas vidas, exatamente. Né? Se quiser entrar em contato, participar, nosso e-mail é esgcast@esgcast.com.br. Tem o nosso Facebook, que é o facebook.com/esgcast. E também tem o nosso Twitter, que é o @esgcast. Muito bem. Vamos então informar também o tema da nossa próxima aula, que é provas da existência e da sobrevivência dos espíritos. Exatamente. Aí o assunto deixa um pouco de ser divindade e passa a ser mais dos espíritos. É isso? Dos espíritos. Aliás, falar nessas nossas 3 últimas aulas sobre Deus foi maravilhoso, né? Foi muito bom. Falamos das provas da existência de Deus, falamos dos atributos da divindade, hoje da previdência divina. E só conseguimos fazer tudo isso porque existe uma previdência divina. Graças à providência divina que está aqui nos ajudando. Sem dúvida nenhuma. Então vamos encerrar o nosso bate-papo de hoje, fazendo a nossa prece final. Elevamos então, queridos irmãos que nos ouvem, que nos acompanham, o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a previdência divina que nos mantém, que nos provê de todas as nossas necessidades, para dizer a Ti, Pai amado, nosso muito obrigado. Obrigado porque podemos, por este canal, transmitir algum conhecimento àqueles que buscam o seu aperfeiçoamento moral. Obrigado pela vida, pela oportunidade da reencarnação. Te pedimos, Pai amado, que nos ampara, nos dê forças, para que consigamos ir a termo da nossa jornada com louvor, para que possamos cumprir os teus desígnios, para que possamos cumprir o Evangelho do teu Filho querido, o nosso Mestre Jesus. Querido Jesus, o amigo e companheiro de todas as horas, a quem pedimos humildemente que permaneça conosco, nos amparando, nos iluminando e nos mostrando o caminho do bem. E assim, em teu nome, querido Jesus, e em nome do nosso Pai Maior, nós encerramos a nossa aula de hoje, rogando a Ti, mestre amigo, que a Tua paz e teu amor permaneça entre todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Mais um detalhe, eu estava quase me esquecendo, eu só queria mandar um abraço para a Luciana, lá em São Joaquim. Ela, nossa prima. Ela deixou um recadinho pra gente no Facebook. Diz que reúne o pessoal lá para nos escutar e tá nos acompanhando. Então um abraço para a Lu, né? Tá bom. Boa noite a todos, meus irmãos. Até a próxima oportunidade. Valeu, boa noite a todos.